Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é terça, 22 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A dívida do governo americano segue em liquidação. E os juros dos títulos do Tesouro já bateram novas máximas em 16 anos por lá nesse começo de semana. Só que é interessante perceber que o contágio ficou restrito à renda fixa global segunda-feira. O Brasil foi uma exceção, mas as bolsas, as commodities e mesmo as moedas contra o dólar se comportaram bem. Pelo jeito, valeu aquele misto de sentimentos que eu tenho com esses juros mais altos aí nos Estados Unidos. Porque tem a explicação negativa que eu trouxe ontem, de muita dívida pública a ser financiada nos Estados Unidos, mas tem também uma economia que se recusa a desacelerar. Em Nova York, por exemplo, o SP 500 fechou em alta de 0,7%, e mesmo as ações de tecnologia que compõem a Nasdaq, que são mais sensíveis a esses juros longos, ganhou 1,5%. Parte disso, é verdade, veio por conta da fabricante de chips Nvidia, que subiu 8,5% antes do relatório de lucros dessa semana. Os papéis aí dela já acumulam alta de mais de 200% no ano, seguindo essa febre de inteligência artificial. Bom, mas só para terminar esse papo de cenário aí de juros americanos, o mercado então passou a precificar cortes de juros por parte do Fed só ali para maio do ano que vem. Essa data já foi março, pouco tempo atrás, e se a gente for ainda mais para o começo desse ano, o mercado chegou a sonhar com reduções de juros ainda nesse segundo semestre. Nessa eu nunca caí. Por aqui, como eu disse, o Ibovespa foi na contramão de Wall Street e registrou a 14ª queda em 15 pregões. O gringo já retirou mais de 9 bilhões de reais esse mês, de ações, né? Os papéis da Eletrobras continuam pesando no índice e também tem as ações mais ligadas ao consumo doméstico que sofreram com esse avanço dos juros futuros global e local. Sobre a Eletrobras, teve a saída do CEO Wilson Ferreira Jr. no outro dia, que eu já trouxe aqui, ele que foi responsável por arrumar a casa na companhia desde 2016, que vivia ali com dívidas elevadas e subsidiárias dando prejuízos bilionários. Só que agora também paira no ar uma tentativa mal disfarçada de restatizarem a empresa e reverterem uma decisão que, vale sempre lembrar, teve o aval do Legislativo. E por falar no Congresso, então, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, teve uma fala importante num evento da Fiesp. Sem querer botar pressão em ninguém, como ele mesmo disse, defendeu cortes de despesas públicas e não apenas aumentos de impostos para tentar arrumar as nossas contas públicas. E também ele deixou claro ali o seu viés sobre esse assunto Eletrobras, quando ele lembrou de matérias estruturais aprovadas nos últimos anos, como a reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central, os marcos de saneamento e a privatização da estatal. Sobre a tributária, aliás, ele disse que a expectativa é de aprovação final da proposta até o fim desse ano. Para o dia agora, um dos destaques é a reunião dos BRICS, que é aquele acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nesse caso em inglês, né? Um dos principais temas de debate é a expansão do bloco, defendida inclusive pelo nosso presidente Lula. A questão acabou se tornando um pouco controversa, já que nessa lista consta, entre outros, países como Irã, Bielorrússia e Venezuela. A China também está instando aí o bloco a se tornar uma espécie de contraponto geopolítico ao G7, países ali desenvolvidos do G7. A Índia não é favorável. A discussão é, inclusive, se esse clube não deveria ser uma força política que desafia abertamente esses países desenvolvidos. O medo de alguns, inclusive da Índia, é isso soar como uma frente anti-Ocidente, o que poderia ser um verdadeiro tiro no pé de quem depende tanto de exportações para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, como é o nosso caso, né? Veremos. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.